Bom, me chamo Larissa, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Sou mãe solo, decidi ser mãe solo por opção. Tenho 41 anos, sou psicóloga, recém-formada, porém já tenho uma certa trajetória profissional. Moro com a minha irmã e meus dois cachorrinhos. E por muito tempo eu pensei em ser mãe. Sempre quis ser mãe, na verdade. Independente de situação conjugal, enfim, se eu ia ter alguém, não ia ter, enfim. Eu cheguei a congelar óvulo por questões de idade. Então, na lógica, eu posso gerar, mas eu nunca quis, assim, na verdade. Eu sei que eu sou diferente da maioria, mas eu nunca quis. E eu acho que a maternidade vai muito além disso. Então, meu desejo de adotar sempre existiu. Na verdade, eu sempre quis uma casa cheia, mas eu tenho que ter um pouquinho de coerência, né, com o que dá para ser feito no momento. E aí, o que que acontece? Há 4 anos atrás, eu resolvi fazer a formação de doula de adoção para me capacitar um pouquinho mais, independente da psicologia ou não. E ali eu aprendi muita coisa, sabe? Até mesmo antes de entrar no processo de habilitação. Eu aprendi muita coisa que foi muito válida, né? Eu sou muito estudiosa, então eu estudei muito sobre o tema, sobre diversas interseccionalidades do tema. Inclusive, isso abriu muito a minha cabeça para a questão do perfil, né? Que é um perfil muito. É muito difícil você decidir o perfil. Eu considero que é uma das fases mais difíceis assim do processo, tá? Porque assim, participar das reuniões sozinha inicialmente foi meio estranho, porque todo mundo é casal, independente da forma de casal, mas assim, todo mundo tá casal e você tá ali sozinha, é um peso, né? É um peso no sentido de é muita carga, né, em cima de você. E trabalhar isso tudo em você e tudo mais. Eu fiz terapia ao longo desse período todo e não vi como assim, é o pior momento, não é. Mas muitas coisas acontecem, então é muito importante participar dessas capacitações. Eu participei de inúmeras, além do necessário, muito além do necessário. E quando eu preenchi o perfil, no início de tudo, eu preenchi um perfil para até 7 anos. Nunca tive restrições de raça, de gênero, enfim. Isso para mim sempre foi indiferente. A grande questão é que, por questões financeiras, era até dois irmãos, com algumas doenças tratáveis, que eu também pesquisei sobre, como sífilis e HIV, que seriam possíveis de serem tratadas no sistema de saúde, público de saúde. E, enfim, deixei isso ali. Mas ao longo do tempo, eu fui percebendo e fui entendendo em mim o que realmente, qual perfil de família se encaixava na minha família, né? A minha família é uma família monoparental. Hoje, ela é uma família monoparental. Eu moro com a minha irmã e com meu filho. Vou falar dele depois. Mas não caberia uma criança pequena na minha família agora. Por questões, por inúmeras questões, assim. Do formato meu de trabalho, por precisar de que aquela criança, adolescente, enfim, tenha um pouco mais de autonomia. E também pelo meu perfil, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de criança, eu trabalho com criança há muitos anos, mais de 10 anos, tenho muita experiência e muito conhecimento. Mas ainda assim eu percebi que eu não queria um bebê, eu não queria viver isso, né? E tem que ser muito fiel a isso, sabe? Você quer viver isso? Não quero. Não me vejo acordando de madrugada e tudo mais, com todas aquelas demandas de amamentação e tudo mais que um bebê tem. Isso é o padrão de um bebê. Não que o maiorzinho não tenha isso, tá? Isso eu vou falar numa outra parte. Mas eu precisava que fosse uma questão mais fluida. Então eu abri minha cabeça e abri o perfil para até 10 anos e resolvi esperar. A minha vida teve algumas reviravoltas nesse caminho. Eu me formei em psicologia, meu pai faleceu,
Minha mãe já tinha falecido, então meus pais já eram falecidos há muitos anos, já, enfim, doentes há muitos anos. E eu sabia da carga de cuidadora, né? Assim, de como seria cuidar de alguém. Foi muito consciente isso. E eu tive um apoio muito genuíno da minha rede de apoio, minha mãe, minha irmã, perdão, que é como se fosse minha mãe, ela é 15 anos mais velha. Amigos muito próximos sempre souberam da minha adoção, do meu processo de querer adotar. Então participavam e participam diariamente. Eu tive mais proximidade com alguns familiares com relação a isso. Todos sempre souberam. Toda a minha rede sempre soube, meus vizinhos, meus porteiros, enfim, todo mundo que está à minha volta. Isso sempre foi muito claro para mim que eu iria adotar uma ou duas crianças a princípio. Nunca tive restrição, assim, de verdade. Estava esperando um pouquinho a vida dar uma organizada, mas ela não esperou muito, né? Até esse vídeo, eu estava esperando um tempo para esse vídeo ser feito da forma mais bonitinha possível, com a luz, com o local e tal. Ele quer saber? A vida não espera a gente estar organizado, perfeito, a gente tem que estar com o mínimo necessário. Assim como esse vídeo, mínimos pontos necessários para que ele se realize e para que não prejudique quem está vindo, né? No caso da criança. E eu consegui fazer isso com a ajuda da minha rede de apoio. Não foi fácil, não está sendo tranquilo, até porque nenhuma maternidade é tranquila, nenhuma construção de família é tranquila. É um outro ser humano e tem vários desafios muito interessantes, mas esse processo meu, o que acontece? Ele durou a priori 8 meses, depois seguidos de mais um ano e pouquinho, porque eu tive mudança de. Rapidinho, desce, mozão. Eu tive mudança de endereço quando meu pai faleceu. Então, eu mudei de vara. Então, quando eu mudei de vara, ela deu uma atrasada, tive que fazer mais reuniões, tive que fazer mais um pouquinho enfim, de preparação. E nada foi por acaso, sabe? Eu acho que meu filho chegou na hora certa, no tempo certo. Ele chegou, eu soube dele um mês depois de eu ter me formado. Então, tudo caminhou da forma correta, digamos assim. E hoje eu estou muito feliz. A gente está passando por um processo desafiador de puerpério tradicional. Ele está comigo há 7 meses, em guarda provisória ainda, já renovada, mas muito legal. Muito, muito. Eu estou apaixonada pela experiência que eu estou vivendo. Assim, não poderia ser melhor, de verdade. Vamos lá. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. Como foi a chegada do meu filhote? Eu tô no meio da rua, tá, gente? Então, às vezes, vai ter uns barulhinhos, assim, meio aleatórios. Mas eu sou a favor da vida como ela é. Então, eu vou falar a real, tá? Eu estava, assim, na fila, né? A tradicional fila do SMA e tudo mais. Mas eu já sabia lá no fundinho que isso não era dessa maneira, né? A minha maternidade ia correr por agora mesmo. Eu não ia esperar muitos anos, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu estava preparada para ser mãe agora. E para ser mãe agora, o que eu precisava fazer, né? Além de já estar com um perfil ampliado e tudo mais, eu me preparei com terapia. Eu fiz retiro enfim, espiritual, no sentido com yoga, meditação e tal, para ter muita certeza do que eu estava querendo. Fiz todos os exames de saúde, porque eu não tenho plano de saúde no momento, eu estou sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde, então assim, eu tenho uma equipe que me atende, então essa equipe sabia da minha possibilidade de adoção, que eu iria precisar de ajuda para poder organizar toda essa questão da vida da criança e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito de buscar recursos, de buscar rede de apoio, então eu apoio que vocês tenham rede de apoio, que não é só a rede de apoio dentro da sua casa, mas assim uma rede de apoio paga, uma rede de apoio de serviços, de recursos externos, tá? Por exemplo, fui nas escolas aqui perto da minha casa, que não necessariamente eram públicas, e inicialmente ele foi para uma pública, mas depois eu mudei ele para uma escola particular, que tem um caráter social, que é perto da minha casa, que por acaso eu conheço as pessoas da escola, porque eu estudei lá.
Então, eu fui me munindo, né, de tudo que eu precisava, de neuropediatra, não que eu fosse precisar, mas busquei uma neuropediatra de confiança que entendesse sobre vulnerabilidades, porque não é qualquer profissional de saúde que entende, nem para qualquer profissional no geral que entende, tá? Procurei uma pediatra que entendesse também. Procurei, que mais? O meu psicólogo, procurei, já tinha engatilhado a minha doula de adoção para poder fazer o meu suporte específico, né? Que é o que eu faço também na psicologia e como doula, enfim. Que mais? Organizei a parte financeira minimamente. Eu não estava num momento de muita possibilidade, mas tenho minha casa, tenho quarto, enfim, para essa criança chegar. Não estava pronto e não estaria, mas eu tinha minimamente as coisas e quando chegou que eu fui me virar para resolver, tá? O que é importante é você ter os recursos financeiros e estar com o mental bom para saber gerenciar isso aí, porque eu brinco que é uma gestão de projeto, né? É um serzinho que está chegando e para qualquer maternidade, seja maternidade gerada ou não, mesmo que a gente saiba que na gerada, por exemplo, tem ali 9 meses, a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? É, na adoção, você realmente não sabe, é totalmente imprevisível. Então, para quem quer ter controle de alguma coisa, esquece. Você não está trazendo uma planta, você não está trazendo, nem a planta te dá esse controle, você não está trazendo uma pedrinha para você cuidar. É um ser humano que, mesmo que ele venha beber, ele vai vir com herança emocional, ele vai vir com histórico, sei lá, de diversas formas que eu poderia falar de uma forma técnica aqui, mas não é o caso. Então, o que eu penso e que me ajudou muito é assim, vir de coração aberto. Você pode ter crenças, você pode ter uma pegada cultural na sua família e tudo mais, mas você tem que saber que aquele ser humano está vindo de outro lugar ou de outra região da sua cidade, ou enfim, são culturas diferentes. Dentro de uma mesma cidade, temos culturas diferentes, temos modos de vida diferentes. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato, tá? Enfim, voltando para ele. O meu filho é um menino que chegou aos 11 anos, então ele estava literalmente um pouquinho fora do meu perfil. Via buscativa, eu encontrei ele pelo SNA. Eu já olhava com frequência e de um dia para o outro ele apareceu e eu me apaixonei. Literalmente foi uma paixão. Eu li o descritivo sobre ele, entrei em contato. Por acaso eu era a primeira da fila desse contato, porque quando a gente manda interesse pelo SNA, eles entram em contato com as pessoas conforme, né, a conexão ali, eles da vara da justiça. E aí, conforme eles vão vendo a conexão entre o perfil do pretendente e o perfil da criança, eles entram em contato. Eu já tinha entrado em contato outras 2 vezes para 2 crianças anteriores que não vingaram, não avançou, mas assim, entrei em contato, soube da história e tudo mais, e não se enquadrava realmente com o que dava, né, o que era possível para mim no momento. E quando eu olhei para ele, eu nem pensei. Então eu olhei e falei, e a ele? Eu só mandei mensagem falando, eu gostaria de saber mais sobre ele e não expliquei nada. Por quê, nada. Porque não tinha porquê. Só era ele. Então, em 3 dias depois, eles entraram em contato comigo. Isso já era perto do recesso de final de ano do judiciário. Entraram em contato comigo, eu fiz os encontros online com a equipe da vara, fiz os encontros com a equipe do abrigo, né, da casa de acolhimento, SAICA, enfim, cada lugar fala de um jeito. A casinha que ele morava, a gente fala assim aqui, a casinha que ele morava. E ali eu entendi que eu queria seguir. Isso foi muito rápido. Então, em, sei lá, 10 dias, eu já tinha que decidir se eu ia para São Paulo, que é o estado que ele morava, para ir até a cidade, enfim, o local que ele estava, que não era perto. E isso era Natal, Ano Novo ali. Então, época de festas, o que eu ia fazer, e alto custo, e de uma hora para outra e tudo mais. E fui.